Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe. Vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442 1009. Amigo motoqueiro, para que você tenha uma pilotagem tranquila e segura, a Morcegão Motos oferece o maior estoque de peças e acessórios da região. E tudo isso com os menores preços e o melhor atendimento. Realizado por uma equipe especializada, afinal são 30 anos de experiência no mercado. A Morcegão Motos aceita todos os cartões de crédito, inclusive o cartão Acirme. Sua moto apresentou defeito? Ligue para o Disque Socorro 3442-2727. Pensou motos? Pensou Morcegão Motos. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. A Casa Esporte há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura. Tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping e todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte, chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço. Hold on. Hold on. You are not alone. Hold on. Hold on. Em Rolim de Moura, você pode contar com a profissional prestação de serviços da CRG Contabilidade, especialista em auditoria e perícia contábil. A CRG Contabilidade oferece amplo trabalho de consultoria, além das atividades rotineiras para você e sua empresa. Sob o comando da renomada contadora Cleide Ramos, é referência no seu ramo de atividade. Venha você também para a CRG Contabilidade, Avenida Norte Sul, 4919, Sala 2, esquina com a 25 de agosto. Telefone 98414-7221. Olá, boa noite. Começando pela Estúdio Megafone Publicidades, pela Hidalgo Vídeos, mais um programa Panorama, hoje dia 10 de dezembro de 2020. Praticamente 20 dias para terminar esse fatídico ano. Você que nos acompanha pela nossa página do Facebook do Programa Panorama, também pelo nosso canal do YouTube Programa Panorama Oficial, pela página do Estúdio Megafone, Na Mira do Flora, um grande abraço para o meu amigo santista Adenilson Florentino. Estamos começando... Hoje é dia de entrevista e eu tenho a satisfação de receber aqui o cidadão é advogado, é professor, é guitarrista, gosta de rock e agora, a partir do dia 1º, ele é vereador de Rolim de Moura. Dr. Roniton Zanutelli, satisfação em recebê-lo. Primeira vez que a gente tem a oportunidade de trazer o Rony aqui, Dr. Rony aqui.
Muito bom, vamos bater uma conversa legal a respeito do que vai ser essa legislatura aqui em Rolim de Moura. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar com vocês aqui, uma honra estar aqui para a gente trocar essa ideia hoje. E estava ansioso, né? Que a gente conversou já há algum tempo, para eu vir aqui. Eu estava já contando assim os dias, para a gente bater esse papo legal aqui no seu programa. Que bom. Uma honra. Bom, legal, a honra é toda nossa. E na apresentação aqui no cartão de visitas, a grande maioria de Rolim de Moura conhece o Dr. Rony. Tem muitos amigos que conhecem da época do Dr. Rony jovem ainda, na época da música. Aí o Dr. Rony é advogado. Eu sei que tem uma cambada de alunos assistindo esse programa hoje, do professor. Meus alunos queridos. Seus alunos queridos. Né? E agora, já a diplomação é quinta-feira que vem, né? Sim, dia 17. Dia 17, né? Vem a diplomação e aí, pessoal, pegando no batente a partir de janeiro. Como é que veio? Você já tinha ideia de entrar na política? Como é que surgiu isso? Então, Eduardo, essa pergunta é a pergunta acho que eu mais respondi. É que você mais respondeu em todo o tempo, por isso que eu começo com ela, que é mais fácil. É que eu mais respondi, até durante a campanha e depois também, né? Eu sempre fui um ser político, a verdade é essa, né? Sempre fui um cara político, sempre participei sempre gostei de política, mas eu nunca tinha envolvimento com política partidária, né? Eu sempre fui um curioso, estudioso de política e fiz política a minha vida inteira institucional dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então, minha escola de política é a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não tinha envolvimento com política partidária até o ano passado, quando me filiei ao PTB, né? E... Ao 14. Isso. E aí o processo ocorreu de forma natural, comecei a participar, ter vida partidária, né? Participar das reuniões, entender como é que funcionava a coisa, até chegar no momento de agora, nas eleições, eu me lançar candidato. Foi um processo, para mim, demorado. Geralmente, esse tipo de coisa, quando eu faço na minha vida, eu faço depois de muita reflexão, pensar, né? Colocar as coisas à mesa, desenhar aquilo que eu posso, aquilo que eu não posso fazer. E até a coisa tardia de eu lançar minha candidatura ocorreu em virtude disso, né? Eu tenho uma vida muito agitada, graças a Deus, profissional, enfim. Inclusive, nós estamos hoje aqui, posso falar nos estúdios, a localização dos seus estúdios, na Connect 9. Na Connect 9, que eu tive a honra de dar aula. Você deu aula aqui? Lecionei aqui. Que legal. Lecionei aqui com bastante orgulho, tenho honra disso. E não raras as vezes encontro pessoas por aí que estão preenchendo cargos, que geralmente falam, doutor, sabe esse serviço que eu estou aqui? Estudei com o senhor lá na Connect 9 e tal. Isso é muito legal, né? Isso é muito bacana. É o legado, né? Isso é legal demais. Então, depois de muita reflexão, eu resolvi me candidatar, me colocar à disposição do povo de Rolim de Moura, cidade que eu cresci, cidade que eu escolhi para viver, a cidade que minha filha nasceu, que a minha família toda está aqui. Quantos anos você mora aqui? 35 anos. Né? Eu cheguei em Rolim de Moura com 9 anos de idade, né? Assim, em 1986, um moleque, Rolim de Moura, não tinha um palmo de asfalto, tinha nada. Eu vi essa cidade crescer praticamente, ser transformada no que é hoje, né? Lógico que a gente tem muito a crescer ainda, né? Ah, sim. É evolução, mas nós somos uma cidade de criança ainda, sempre falando da adolescência do município. Historicamente, nós somos um bebezinho. Um bebezinho. Então, você tocou nesse lance da campanha, né? Você se filiou ao PTB. Uma coisa que eu notei na campanha, você fez uma campanha meio isolada, não sei se seria esse o termo. Você fez uma campanha, você peitando a sua campanha, você... meio única, assim, ou foi mais ou menos impressão minha. Eu recebia diariamente as suas propagandas da política, os vídeos que você fazia, né? E eu falava assim, olha, Dr. Rony tem um público extremamente interessado em política, né? Quando a gente fala, quem que você acha que vai eleger e tal, eu até conversei isso contigo, né? Sim. Falei assim, olha, eu falava, eu acho que o Roniton deve ser eleito. Tá? Tem um público de pessoas que tem essa ansiedade, no bom termo, né, de mudanças, e está fazendo uma campanha legal, utilizando muito redes sociais. E isso se configurou na quantidade de votos que você teve. E que me deixa muito, muito, muito orgulhoso, Eduardo. Assim, o tipo de campanha que eu fiz é um tipo de campanha... Eu digo que foi até um laboratório, né? É um laboratório para
diante das outras campanhas que eu vi. Cada um tem, na verdade, uma estratégia, modus tipo operandi. de fazer, né? A minha campanha foi uma campanha praticamente voltada para as redes, voltada para a rede social, me comunicando com um público-alvo específico. E, obviamente que eu nunca pensei em fechar a possibilidade de atingir só o grupo X ou Y, não. Sim, tem claro que não, abranger você tem que todo o abrir. segmento. Mas um percentual grande da minha campanha foi feito nas redes, outro percentual foi feito no boca a boca, foi feito nas pessoas compartilhando meu material, nos amigos comprando a ideia, eu conversando com algumas pessoas ou outras. Fiz muito pouco, infelizmente, não tinha como fazer muito campanha de rua, né? Tradicionalmente, como é feito, até pelo momento que a gente vive, né? Eu sempre fui um cara que desde o início da pandemia levei muito a sério esse negócio. Vivi situações bem complicadas na família. Sim, você teve um sogro, né? Meu sogro contaminado, com bastante... Até hoje está se cuidando aí. Não tem, porque depois que sai dali, tem que... Eu vejo o Arno Voit, meu companheiro de rota, ele lá também, é quase que, né? Então é muito grave isso aí. As pessoas, às vezes, não têm a consciência, a noção, né? E a consciência, né? Então eu fiz uma aposta, eu falei, na rede social eu vou falar de mim. Na rede social eu quero me comunicar com as pessoas, eu quero falar com as pessoas, eu quero ter uma conversa direta com as pessoas. E foi isso que eu fiz. E foi interessante, né? Porque você tinha vídeos, voltando lá na campanha, tinha vídeos quase que diários, né? Vários vídeos e sempre abordando os temas que é o que todo mundo vai abordar. Nós vamos conversar hoje aqui sobre saúde, sobre educação, sobre social, tá? Não tem como sair disso, porque isso é a essência de uma sociedade. Não é? Mas abordando ponderadamente, com tranquilidade e tal, eu acho que isso você deve ter conquistado, para chegar nesse número de votos, pessoas que nem pensavam, que nem sabiam que você seria candidato. Né? Olha aqui, ó. Esse cidadão aqui representa aquilo que eu penso a respeito de um vereador, né? Uma pessoa, a gente sempre fala assim, sem desmerecer ninguém, né? Mas a gente tem que qualificar sempre uma Câmara, tá? A gente tem que colocar pessoas que têm um nível de conhecimento interessante, tá? E eu acho que muita gente se sentiu representada, principalmente por essa atuação de rede social. Eu acho que sim também. E isso também me deixa bastante orgulhoso, quer dizer que a mensagem chegou. E a forma que eu escolhi, Eduardo, nós vivemos um momento que eu vejo na política as pessoas brigam muito, muita beligerância, essa polarização que eu penso não serve para nada, a não ser para atender os interesses de determinados grupos de poder que se prevalecem dessa polarização para permanecer no poder e ocupar espaço de poder. Para a sociedade, a gente... É ela que paga o pato. Eu não vejo nenhum sentido nisso. Então, assim, eu fiz minha campanha tranquilo, conversando com as pessoas, falando sobre aquilo que eu acho que é política, sobre aquilo que eu acho que a gente tem que buscar a política. Eu sempre falo que a democracia, para mim, é um valor e a política é a forma que a gente consegue, na prática, implementar isso. Perfeito. Nós chegamos até aqui hoje através da política, historicamente. Chegou um momento que a gente deve ter pensado assim como humanidade, não vai rolar a gente ficar fazendo só guerra. A gente precisa sentar à mesa. Nós precisamos achar pontos comuns. Tem que ter uma capacidade maior de diálogo para que as coisas tenham uma certa fluência. Então, assim, a política é isso, né? É dialogar, é buscar os pontos comuns, é buscar sempre um consenso. Obviamente que tendo como premissa valores que para mim sempre são inegociáveis, né? Valores que eu fico muito interessante, eu acho bastante interessante as pessoas venderem como uma qualidade ser honesto, né? Ser honesto não é qualidade, ser honesto é obrigação, né, de todas as pessoas. Então, eu sou honesto, tá, e aí? Beleza, você não está fazendo mais do que a sua obrigação ser honesto, ser certo, né? Não, o cara pelo menos é honesto, pelo menos é honesto. Então, assim, eu não vejo isso para mim é um valor que... Assim, não dá nem para falar uma situação dessa. Não é questão de ser valor, teria que ser inerente das pessoas normais. Né? Sim, questão de comportamento ético, virtude, coisas que os gregos já falavam lá atrás, né? E, enfim, eu acho que fiz uma campanha leve. Falei, para mim entrar nessa, eu vou entrar de alma leve, de coração puro, tranquilo, levar minha mensagem às pessoas. E se as pessoas acharem que é viável, eu estou totalmente à disposição
dos munícipes, né, como uma opção. E a votação que eu tive me deixou muito orgulhoso, muito. Eu fiquei muito feliz, porque, assim, não é fácil, o voto é difícil, a gente sabe que a campanha de vereador Ainda mais é uma com campanha difícil. 142, se eu não me engano, né? Ou 146, a gente perdeu um pouco a conta. É muito, É são muita muitas gente. pessoas, né? E tem o amigo, tem não sei o quê. Ó, Pulveriza eu gosto muito, de você. né? Exatamente. Então dá aquela. Essa mesa aqui, jogou o leque. É. Quem conseguiu juntar um montinho mais aqui. Eu não tenho, assim, todas as vezes que eu já dei algumas entrevistas, eu tenho que só agradecer as pessoas que confiaram em mim, e isso me traz para dentro de mim uma obrigação e uma responsabilidade que eu vou carregar nesses 4 anos. Era onde eu ia entrar. Você, o que a gente estava conversando antes, se você teve esse público que a gente imagina que tenha votado em você, é também um público que tem um poder de cobrança e uma capacidade de cobrança muito maior. Né? Certamente, o meu eleitor é um eleitor extremamente exigente e eu adoro. É bom que seja assim. É muito bom que seja assim. Eu falei durante a campanha, e nas conversas eu sempre falo, né? Quando você vota em alguém, você está passando uma procuração para alguém falar em seu nome. Sim, é o teu representante lá Eu dentro. sou advogado, então toda vez que eu advogo, toda vez que eu trabalho em algum processo, alguém vai lá no meu escritório, me contrata e depois eu faço uma procuração. Ele passa uma procuração para mim atuar em nome dele no processo. Só que ele me liga segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, feriado, no dia santo, entendeu? E eu atendo, e sempre dou satisfação, e está certo. Quando a gente vota em alguém, a gente está passando também uma procuração para ele. Então você tem que cobrar, as pessoas têm que cobrar o mandatário. Por isso que o nome é mandato. Né? Mandato é sinônimo de procuração. Exatamente. Né? Então, eu tenho certeza que o meu eleitor é um eleitor extremamente exigente e isso me traz, de verdade, uma responsabilidade muito grande. E eu gosto muito disso. E deve dar um ânimo, né? Deve dar isso me motiva muito. Uma motivação, né? Isso me motiva muito, isso motiva demais, né? Me traz responsabilidade e essa responsabilidade me motiva muito. Me motiva muito a deixar essas pessoas orgulhosas de terem acreditado na ideia que eu lancei lá atrás. Você é candidato pelo PTB, só você foi eleito do teu partido? Só eu fui eleito do meu partido. Tá. O teu partido estava apoiando para prefeito? Prefeito Aldo Júlio. O Aldo Júlio, sim, né? Sim. Então, o pessoal que apoiou o Aldo tem o Renatão, tem o Valtão da Obra, e você. E eu. Aí aquela coligação que apoiou o Wender, tem a Juliana, tem quem mais? O Eurico e o Claudinho. São 3, 6, e aí tem outros 3 ali. Você já sabe onde eu estou chegando, né? Estou chegando na presidência da Câmara. Eu estou começando a localizar minha bússola. Você é candidato a presidente da Câmara? Eu acho que naturalmente, é uma evolução, né? Pela expressão, até pela minha expressão de votos, pelo movimento que eu senti que foi criado em torno do meu nome, pela minha eleição. Eu vou falar, eu sou candidato à presidência da Câmara? Não, eu fui eleito para ser vereador. Né? Mas eu tenho meu nome à disposição dos pares para que, se entenderem viável, eu assumiria com o maior prazer a presidência da casa. Então, eu sou um dos nomes, certamente, que... Eu estou fazendo essa pergunta para todos os vereadores. Eu sei, eu assisti os seus programas, né? E veja, é natural, é democrático, é bonito. Isso é importante, né? Isso é extremamente natural. Às vezes tem gente que fala assim, você é candidato... Ué, é uma honra você ser o candidato. Sim, claro, eu acho que... eu lembro quando eu entrei no Banco do Brasil, o meu primeiro chefe perguntou, o que você quer ser aqui no banco? Aonde você espera chegar? Eu, na presidência do banco. Ué. Se eu vou chegar ou não, eu não sei. Se os caminhos fizessem isso, mas eu tenho que pensar em sempre estar galgando... Eu sempre defendi, Eduardo, que o Poder Legislativo ele tem que ser forte, independente. Né? Eu até gravei vídeos sobre isso na minha campanha, né? Que a gente precisa resgatar o respeito, resgatar a credibilidade do poder, institucionalmente falando. Uma coisa é o comportamento individual de cada um. Certo. Outra coisa é o comportamento institucional. Da instituição, né? Institucional, né? Eu sempre digo que, na verdade, as cadeiras que nós sentamos são muito mais importantes do que nós. Nós somos passageiros, né? Nós somos pessoas que, de forma efêmera, vão transitar naquelas cadeiras. Mas a instituição deve ser fortalecida. A instituição deve ser sempre forte, independente, só assim que se consegue respeito. E se eu puder colaborar para isso, para mim será mais motivo de orgulho ainda. Não só eu, né? Ninguém faz nada sozinho.
é o grupo de colegas que eleitos que foram pela vontade do povo, né, pela vontade, pela democracia, lindo isso, pela festa da democracia que aconteceu, que nós temos essa oportunidade agora. Eu digo que temos cada um de nós uma caneta na mão e uma folha em branco na frente. Daqui 4 anos a gente vai ver o que a gente escreveu. O que ele escreveu. Em cima desse raciocínio, Theo, nós tivemos... outra coisa que eu sempre debato foi debatido com os candidatos do Executivo e com os vereadores eleitos aqui, essa mudança do Legislativo. O Rolim de Moura passou... Aliás, eu acho que não existe uma cidade do mundo que tem uma política tão... Olha, vocês não sabem o que é a política de Rolim de Moura ao longo da história. A cidade tem 30, não tem 40 anos de idade. Uma cidade que já teve os 3 senadores da República, não é mesmo? O governador do estado e tal. Um negócio merece uma tese de doutorado. Um negócio esquisito. E o Legislativo, que durante os primeiros anos tinham até algumas cadeiras que se perpetuavam ali, teve vereadores que ficaram 4 mandatos seguidos. Tal. Na eleição passada nós já tivemos uma reformulação total. Agora nós tivemos uma reformulação total de novo. E aí vem uma coisa que eu... por quê? Né? Eu sempre converso com os meus convidados aqui os porquês, o que cada um entende disso. Tem um detalhe muito interessante, porque geralmente quando você vai mudar uma casa, não são 9 vereadores, mais uma casa inteira, porque teve uma denunciazinha de corrupção, não passou por isso, essa legislação não teve isso, nós não tivemos denúncia de corrupção, não teve nenhum vereador, né, envolvido com qualquer coisa assim, ou que pudesse assim, né? No Executivo nós já tivemos problemas muito mais graves. Agora, o problema do Executivo refletiu do lado de lá da rua para ter essa mudança? Eu penso que sim, eu penso que são sinais, né? E esses sinais precisam ser lidos, precisam ser entendidos pelas pessoas que pensam a política local, né? É importante pensar a política local, né? Não é... Você falou que Rolim de Moura tem uma particularidade muito interessante sobre a política, é verdade, só que tem um lado muito visceral ainda da política local, né? Aquela coisa visceral, aquela coisa fla-flu, que a gente ainda percebe muito. Não, a gente precisa olhar isso como se, tecnicamente, a gente precisa de forma racional. O que está acontecendo? Quais são as forças, né, que estão agindo, que fazem com que a Câmara passada teve 100% de renovação e essa também teve 100% de renovação. Para mim, o primeiro sinal é que houve uma insatisfação. A sociedade estava das insatisfeita. pessoas. Primeiro tópico, então você já pode ticar isso aí. Não houve, né, as pessoas não estavam totalmente satisfeitas com os colegas que preencheram essas vagas lá. Agora, a gente começa a perguntar, por quê? Quais foram os porquês disso, né? Mas isso é bom, acho que a democracia é legal por causa disso, Dalco. Porque, assim, você vota, elege uma pessoa, você vai observar 4 anos, e se não te agradar, você vota em outra pessoa. E até quem defenda que não deveria ter a reeleição, inclusive até para o Legislativo. Eu acho, na verdade, o que diferencia a democracia de qualquer outro regime é a alternância do poder. Exato. A alternância do poder é aquilo que dá oxigenação à democracia. E por que os vícios não se perpetuem, nem também os acordos? Eu iria mais longe, Dalgo. Eu acho que, por exemplo, nós temos mandatos, por exemplo, você pode ter uma reeleição no Poder Executivo, né? Eu iria mais longe, eu acho que deveria ser proibido você ter, depois da reeleição, outra eleição do mesmo grupo de pessoas que tomaram conta daquele município, estado ou país nos últimos 8 anos. Na verdade, o poder não é exercido por uma pessoa, o poder é exercido por um grupo. É um grupo de pessoas. A ideia da alternância do poder... Existe um ali na frente que bota a cara que está representando É você cuidar das instituições democráticas, para as pessoas não quererem chamar aquilo lá de seu. É muito fácil você achar que aquilo ali é seu, quando você fica muito tempo sentado na cadeira. Aquela cadeira não é sua. É o cadinho, então, os bascos adoram esse ditado. Quer dar um poderzinho pro cara, dar um cadinhozinho para ele. Dá um cadinho, né? Então você tem uma reeleição, eu penso que depois que você tiver uma reeleição, eu já sou meio contra até a reeleição, mas depois que você tem uma reeleição, no próximo pleito, aquele grupo de pessoas que fazem parte do estamento de poder não poderia participar das eleições. Poderia talvez ir para um legislativo para ser uma oposição, alguma coisa, mas aí... Porque exatamente para ter essa alternância. E a coisa ficaria bem delineada, porque já saberia que não teria como... Né? O poder não é exercido por quem está com a foto na parede. Aquilo ali simplesmente é um representante, nosso sistema é assim, mas a gente sabe
que o poder é exercido por grupos. Tanto é que o nosso sistema político é um sistema político partidário, não é? Mas o mundo, isso a gente saindo daqui, isso é utopia. Vamos viajar um pouquinho aqui. Mas não é questão de utopia, é questão da gente chegar e é legal essa conversa, porque a gente vê, por exemplo, Donald Trump nos Estados Unidos querendo ser mais do que a foto ali na frente. Pois é. Né? Querendo ser dono. Então, eu não vou nem trazer para nossa realidade tupiniquim. Eu estou falando do povo de fora, tá? Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Tá? Então, são sinais que devem ser lidos. Eu ia chegar nisso que você falou. São sinais de que, essa mesa redonda precisa ser novamente reformulada, a gente precisa sentar e conversar um pouco mais. Não é isso? Tá na hora do primeiro já, Valdinei? Tá? Nós vamos pro pequenininho intervalo comercial para a gente tomar uma aguinha aqui. Na volta, a gente continua a conversa aí com assuntos mais explícitos daqui de Rolim de Moura com o Dr. Roniton. Só um cadinho. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então, Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde. Amigo motoqueiro, para que você tenha uma pilotagem tranquila e segura, a Morcegão Motos oferece o maior estoque de peças e acessórios da região. E tudo isso com os menores preços e o melhor atendimento. Realizado por uma equipe especializada, afinal são 30 anos de experiência no mercado. A Morcegão Motos aceita todos os cartões de crédito, inclusive o cartão Acirme. Sua moto apresentou defeito? Ligue para o Disque Socorro 3442-2727. Pensou motos? Pensou Morcegão Motos. A Casa Sport há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping e todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte, chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Sport. Do básico ao acabamento, você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Sport. Casa Sport localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço. Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe. Vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442-1009. Voltamos aqui para o segundo bloco. A conversa aqui não para não, tá? Teve um intervalo, a gente falou que ia tomar água, ninguém levantou, a gente tá conversando. Até porque nem perguntei se meu entrevistado queria água, porque ele estava meio acidentado aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo aqui. Doutor, vamos lá. Janeiro começa a labuta. Sim. Né? O novo desafio, ou a cidade que tem os problemas. Eu não diria até que tem tantos problemas sociais. Não somos uma cidade de aproximadamente 60 mil habitantes, mas nós somos uma cidade que teve uma evolução grande numa década atrás. Eu acho que Rolim deu uma parada no tempo e agora parece que está... Né? Teve aquela febre de 3 frigoríficos aqui com auge, então a economia depois deu aquela queda. Ou seja,
são coisas que ela foi delineando o caminho certinho que ela tinha que seguir. Tá? Nós temos problemas sociais dentro de Rolim de Moura. Tá? Tu provavelmente nas tuas andanças viu, a gente sempre conversa, nós temos pobreza, nós temos pessoas que passam fome, nós temos índice de desemprego, tá? E óbvio que o vereador não vai lá e as pessoas às vezes querem cobrar isso. Não, o que você vai fazer para a geração de emprego? Né? O executivo tem as ações, o legislativo tem as suas ações. Tá? Agora, o que o legislativo pode fazer para ajudar o executivo, tá, na condução de ações que minimizem esses problemas sociais? Nós temos uma Secretaria de Ação Social que faz um trabalho extremamente interessante. Eu acho sempre que tem muito pouca gente ali naquela secretaria para abranger um pouco mais o nível de ações. Pessoal capacitado, né, o pessoal do CRAS capacitado, pessoal independente de quem está secretariando, né, mas os funcionários ali de carreira, e geralmente os portariados são bons profissionais que estão ali, mas ainda assim nós temos problemas. O que você vê como problema social maior de Rolim que poderia ser atacado de imediato? Oi, Hidalgo. Eu moro em Rolim há muito tempo, né? Então eu falo para você, eu cheguei em Rolim de Moura em 1986 e eu assisti, eu vi acontecer. Essa né? evolução eu vi acontecer essas coisas. Eu cheguei com 9 anos de idade, então já entendia mais alguma coisinha. Estudei no Cândido, no CDA, boa parte toda a minha vida de estudante, eu sempre estudei em escola pública, né? Enfim, e eu vi a cidade passar pelas fases dela. O período que eu saí para estudar fora, que eu estudei em Paraná, eu ficava indo e voltando, né? Eu era um morador de Paranaense, residente em Rolim. Final de semana estava aqui, minha família sempre foi daqui, né? Então eu passei quase 10 anos em Ji-Paraná, em Rolim ali. Tá, mas eu vi Rolim de Moura passar do ciclo da madeira, né? Que eu fui criado praticamente dentro de um pátio de uma serraria. Saí daquele ciclo da madeira. Foi como tudo começou. Foi né? como tudo começou, nós corríamos o risco de virarmos uma cidade fantasma, como várias no Brasil Sim, viraram. Eu inúmeras. Né? Que acabaram, cidades que acabaram, Rolim não. Rolim se reinventou e vem se reinventando, né? Economicamente falando. Falando sobre a questão do ambiente de negócio, que você falou da questão do crescimento, eu acho que o poder público tem que fazer é não atrapalhar. Primeira coisa. Primeira coisa é não atrapalhar e outra é criar um ambiente saudável para que as pessoas possam desenvolver suas habilidades negociais dentro da cidade, estimulando a vinda de empresas, estimulando o empresariado local. Eu sempre falo que quem mantém essa cidade em pé é a iniciativa privada. A iniciativa privada de Rolim de Moura é que mantém essa cidade andando e caminhando. Né? Então, assim, você cria um ambiente saudável através de quê? De debate, de ouvir as pessoas, desses segmentos, ver quais são as demandas que elas têm. Isso o Poder Legislativo pode fazer, né? Ouvir as pessoas, esse é o papel do vereador, né? Ouvir as pessoas, verear, levar, né? Caminhar, a gente levar isso, indicar, um dos papéis do vereador também. Absorver ideias que absorver ideias e indicar políticas públicas, né? Ouvir as pessoas, ouvir principalmente os técnicos, os profissionais, pessoas que entendem de determinadas áreas. Tem muita gente que se considera Leonardo da Vinci, né? Que entende tudo. Isso é um erro, né? Nós temos que privilegiar as pessoas que possuem conhecimento específico sobre determinados segmentos, ouvir essas pessoas, trazer isso para um debate público interessante. Enfim, Rolim de Moura tem uma vocação, a nossa posição geográfica, topográfica, ela é privilegiada. Nós estamos numa região central na Zona da Mata. Né? Quase numa região central do estado, com um solo, se não é o do melhor ali de Alto Alegre, de Alta Floresta, mas um solo bom aqui. Então mas hoje você vê o comércio forte, prestação de serviço forte, né? O nosso polo de gastronomia muito forte na cidade. Na cidade cresceu muito, né? Cresceu muito nesse aspecto. Se modernizou. Uma cidade que hoje pode ser considerada um polo educacional no interior do estado. Uma cidade de 60 mil habitantes que tem 2 faculdades do tamanho, que tem mais uma universidade mais federal. Tirando as PUI-AD que tem aí, né? E várias outras. Então nós temos isso. Isso a gente não tinha. Quando eu saí de Rolim de Moura para estudar, nós não tínhamos essa possibilidade de fazer isso aqui. Então nós temos isso. O poder público precisa identificar esses potenciais. E esse polo que você citou, inclusive educacional, eu lembro do meu cunhado, por exemplo, que ele fez direito em Cacoal e não tinha direito aqui. Ele morava em Alta Floresta, trabalhava no fórum em Alta Floresta, estava lá até um dia desse, agora foi para Vilhena, o Robson, e aí
Era doído, né? Doído. Porque a aula terminava 11 horas da noite para sair de Cacoal, a estrada tinha um pedaço que não era asfaltado ainda. O cara chegava 2h30 da manhã para estar até 7 horas trabalhando. Era Eu ia para a complicado. faculdade aqui, eu mais um grupo de 12 pessoas, nós íamos inicialmente em 13, a gente ia de Kombi, a gente tinha uma Kombi. Uma Kombi. Kombi que era do Dr. João Carlos da Costa, meu beijo, meu dileto amigo, grande João. A gente ia de Kombi, a gente saía daqui para ir para Paraná todo dia, não tinha ponte no Machado, balsa. Era balsa Era ainda, balsa, né? então a gente atravessava a balsa para ir, balsa para voltar. A 364 era uma delícia, né? Buraco puro. Parecia uma superfície da Lua. Parecia que um terreno lunar, praticamente, né? Então, assim, eu sempre trabalhei, estudei, as pessoas também que iam sempre trabalhavam e estudavam. Então a gente ia e voltava todo dia. Era complicado, hoje a gente pode fazer isso aqui. Enfim, nós temos hoje isso dentro da cidade. Rolim de Moura tem esse potencial. O poder público, igual eu falei, a primeira coisa é não atrapalhar. Primeira é não colocar obstáculo à iniciativa privada. Ao crescimento. Ok? Beleza. Aí você fala do social. Nesse período que eu vivi aqui também, eu vi isso acontecer. Eu vi a coisa mudar. Eu vi situações que não aconteciam enquanto eu era um pré-adolescente, adolescente e jovem, cresci nessa cidade, sempre gostei da noite, sempre gostei de sair, sempre gostei de estar na rua, minha vida sempre foi na rua, a gente não via as coisas que a gente vê hoje. Esse problema não é um problema nosso, Sim. só nosso, É um problema ok? geral. É um problema geral. Só que nós temos totais condições de minimizar esses problemas aqui. Nós temos totais condições. Agora, nós precisamos primeiro identificá-los, e nós temos como identificar isso de forma muito fácil, né, essa questão do problema social. E segundo, sentar à mesa quem são as pessoas responsáveis para tratar desses assuntos e buscar as alternativas, né? Nós podemos hoje aqui colocar, sem sombra de dúvida, um dos nossos problemas, o consumo desregrado de drogas ilícitas, enfim, que transforma as pessoas em pessoas que necessitam de tratamento médico, né? São pessoas que são doentes, têm CID para isso. E nós né? temos até uma unidade interessante aqui. Muito interessante, né? Não governamental, mas que atende as pessoas, né? O convênio pode ser feito. Que tem como fazer isso aí. Existe isso, o poder público pode fazer isso, né? Parar de olhar para essas pessoas como se estivesse olhando para pessoas marginalizadas, né? Esse é um problema nosso, gente. Esse é um problema nosso e nós temos que encará-lo. Ok? Essa é uma situação. A situação das pessoas em condição de rua, em condição de... né? Fiquei muito triste quando vejo algumas coisas acontecendo na cidade, das pessoas querendo se afastar, né? Querendo criar obstáculos, querendo construir muros para evitar que essas pessoas cheguem próximo da gente. Não, essas pessoas precisam de acolhimento também. Essa é uma situação. A questão do emprego, a questão da pobreza que existe sim. Né? Existe sim, não talvez tão aparente, mas proporcionalmente como a gente vê em grandes centros, mas existe, né? Existe, é ligado a essa ideia. Se a gente transforma a cidade com um ambiente negocial saudável, se nós temos um ambiente de negócio saudável, esse problema começa a ser minorado. Agora tem um porém, nós precisamos investir na capacitação dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser capacitadas, essas pessoas precisam ter acesso a capacitação profissional, né, para elas terem o quê? Capilaridade no mercado de trabalho. Exatamente, para que ela tenha, não que seja desse tamanho, mas tenha um currículo. Sim, inclusive se quiserem empreender individualmente, ter essa ideia. E aí qualquer conversa que a gente tiver, tendo esse tema como um tema central, nós vamos em algum momento chegar. Alguma coisa vai ser feita. No tema educação. Educação, ali nós vamos chegar lá. Né? A gente vai chegar... A gente vai chegar nesse... a gente vai chegar. E aí, pelo que nós já conversamos, pelo que eu vejo de suas ideias, a gente compartilha da mesma ideia. Se existem vários pilares, mas existe um pilar central, chama-se educação. A gente precisa... Nessas questões que são questões estruturais da nossa vida urbana, da nossa vida na urbe, nossa vida na polis, nós temos que ter pensamento de curto, médio e longo prazo. Exato. Nós temos que pensar essa cidade no curto prazo, tem que pensar essa cidade de 5 a 10 anos e tem que pensar essa cidade de 30 a 50 anos. Exato. Isso tem que ser pensado. pensado. Não dá para olhar só no dia seguinte, nós temos que ter condições de falar isso. Lá na frente. Nós temos um plano diretor na cidade, né, que precisa ser colocado em prática, que tem que parar de ser utilizado para atender as demandas de ocasião somente. Eu até fui ver algumas audiências públicas a respeito e... eu sou um frequentador assíduo da Câmara, né? Eu vou em todas as sessões, e aí em audiência. Acho que
já que os vereadores são os nossos representantes, mas nós também temos que ter a nossa participação e conseguir. Aliás, eu ia até conversar contigo a respeito disso. Muita gente disse que não consegue ir por causa do horário. Eu sou totalmente contra esse horário da sessão da Câmara. Eu acho... É mais um que compartilha com a minha ideia. Totalmente contra. Eu acho que você não tem como exigir que a pessoa participe numa segunda-feira às 11 horas da manhã. Não vai rolar, cara. Não vai. As pessoas trabalham. Né? E é o dia que o presidente da Associação Comercial está pegando tudo, o dia que o empresário está vendo o que vai rolar na semana. Numa hora dessa, o cara não, mas às vezes é o horário de almoço, o cara vai deixar de almoçar para ir lá na sexta. Não tem, meu amigo, não vai. Uma coisa que eu sempre disse na campanha, conversando com as pessoas, eu vejo muitas pessoas falar assim, as pessoas não participam, mas elas precisam ser estimuladas. Elas precisam ser estimuladas a ter participação cidadã. Claro. Nós somos de uma geração que, infelizmente, eu faço essa constatação da minha geração, nós não fomos construídos com a ideia dessa participação cidadã. A gente não tem isso como sendo, por exemplo, um programa que é igual um pai num domingo ir à igreja, levar a família, ou então fazer uma visita num parque. Não. O que você vai fazer hoje? Vou à sessão da Câmara. O que você vai fazer hoje? Vou assistir. Não tem essa cultura. Nós não fomos construídos com essa ideia. As pessoas precisam ser estimuladas a mas isso. Eu acho que isso tanto pela sociedade como pelos próprios poderes, né? Quanto menos os caras estiverem aqui para ver a gente. Exatamente. Exatamente. Esse estímulo precisa vir das nossas lideranças. Né? As lideranças existem para liderar, obviamente, né? Então, o que acontece? Então, as lideranças precisam fazer com que as pessoas compreendam a grande importância que é eles participarem desses eventos de cidadania. Uma sessão na Câmara Municipal é um evento de cidadania. Um julgamento de tribunal do júri é um ato de cidadania. Para você ir lá, um julgamento público, você assistir, ver um par seu ser julgado pelos seus pares. Isso são ações cidadãs. Né, da legislação. Isso. Uma audiência pública que é marcada, você precisa participar. Agora, você precisa ser estimulado a isso e você tem condições de fazer isso. Se você marca isso 10 horas da manhã da segunda-feira... Não dá para você exigir que o cara vá. A pessoa já não as pessoas já não são estimuladas. Já não tem a iniciativa própria. E se não vier aqui um empurrãozinho... A gente precisa começar a construir. Por isso que eu falo que a gente tem que ter essa ideia de curto, médio e longo prazo. Não adianta. Por exemplo, nós não vamos... Eu tenho plena consciência disso, né? Que a gente não vai conseguir, por exemplo, em 4 anos... fazer com que as pessoas entendam que é extremamente importante a participação delas nas sessões na Câmara. Isso é uma semente que você tem que plantar para ela ir Isso é uma coisa para ser plantada e lá na frente a pessoa sentir falta. Putz, cara, eu não pude ir na sessão hoje. Não vi o que estava sendo discutido pela nossa cidade. Eu não vi, eu precisava acompanhar isso aí. Entendeu? O cara foi discutindo um negócio tão interessante, por mais que se transmita por rede social ou por televisão, ali é onde você está e o depois que é o interessante. Porque você pega o vereador que está lá e fala assim, como eu mesmo já conversei com alguns vereadores e falei assim, você estava colocando um negócio ali, eu achei muito interessante, olha, eu tive uma passagem na minha vida, eu acho que eu posso contribuir com você com isso aqui, aconteceu isso. Aí é que vem... Né? Sim. As relações interpessoais. As relações interpessoais é que as ideias vão florescendo de maneira mais saudável para a sociedade. Esse tempo de pandemia, Hidalgo, a gente tá se recolhendo muito. A gente vive uma era individualista demais. Né? Hoje em dia é muito mais importante o parecer ser do que o ser. Né? Na rede social todo mundo é bonito. Não vi ninguém feio no Instagram. Então, o cara tá de cueca rasgada, sem nada embaixo, mas aquele tá bonitinho. Isso é um mundo de fantasia, o mundo do parecer ser. Não o mundo do ser. O mundo do ser é o mundo das relações interpessoais. Né? Nesse momento de pandemia, em que a gente está usando muita ferramenta tecnológica, da videoconferência, disso tudo, por uma questão óbvia e necessária. Né? Mas o meu medo é como que isso vai depois, como que depois nós vamos lidar com isso. Foi até ontem, na entrevista que eu tive ontem com Elisângela Condinhoto, ela estava colocando que o Éder Mate, né? O professor Éder, tinha colocado isso. A pandemia trouxe a tecnologia num avanço de pelo menos uma década para nós e a gente não estava tão preparado para isso. Né? Não preparado tecnologicamente. A gente talvez não tivesse preparado estruturalmente como as pessoas para mexerem. Diria até biologicamente, que o nosso processo de evolução como ser humano, como espécie, ele é demorado. Então nós vamos nos adaptando a determinadas situações aos poucos. Uma gazela aprendeu a correr daquele tanto para ela fugir de um guepardo, mas foi muito tempo para ela evoluir. Se fosse do nada que acontecesse aquilo lá, corre que eu dou o piro, ela tá lascada, ela não dá conta, entendeu? Então isso é um processo natural.
Nós somos parte de um todo, Exato. a natureza, do local que a gente E a pandemia vive. fez com que... A pandemia antecipou muitas coisas, né? né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Estou dando aula, eu dei aula online ao vivo desde março, de dentro do meu escritório. Montei um mini estúdio no meu escritório, com luz, com microfone de lapela e tudo mais, câmera, tal, não sei o quê. Pensei assim, bom, tem que entregar pelo menos um produto que a pessoa possa me ver e me ouvir. Mas é muito diferente. A tela do computador é um filtro de emoções, né? É diferente da gente estar aqui trocando ideia. É diferente de eu olhar para um, olhar para outro, Exato. sentir, né? Por exemplo, eu falo do Poder Judiciário, as audiências elas têm vida, são corpos vivos. Né? As reações das pessoas. A manifestação de determinadas reações pode Isso. até levar a uma linha de pensamento diferente da coisa. Com certeza. Não? As reações, a gente se comunica, a nossa postura, o corpo fala. Isso a gente perde com a tela na nossa frente. Aí vem a frieza da tela, né? Nós não fomos concebidos como espécie para vivermos 100% nesse mundo. A gente vai passar, a gente tem que ter isso como Nós temos a necessidade, não é nem isso é ferramenta, nós temos a então. necessidade disso. Isso é uma ferramenta e a gente não pode se apaixonar pela ferramenta, né? Se se apaixonar pelo martelo, você provavelmente vai tomar uma martelada na cabeça. Vai se ferrar. Esse é um problema sério. Vamos falar de problema sério? Vamos lá. Saúde. Ainda mais no momento que a gente vive, né? Ainda mais no momento que a gente vive, né? Porque dos problemas mais sérios que nós vivenciamos hoje, não tem como não falar de saúde. A pandemia está aí, números aumentando. A semana passada eu estava conversando com alguém, que eu já não vou lembrar quem era, eu falei, você pode ter certeza que a partir da semana que vem começa a pipocar casos muito maiores e vamos começar a ter mortes, e os boletins diários estão mostrando exatamente isso. Né? Veio uma aglomeração, passou a política, os caras vão divulgar o número, não é só isso. É que houve aglomeração, falta consciência das pessoas, né? E nós não temos estrutura para atender, nem sem pandemia em Rolim de Moura, ainda mais com pandemia. Né? Aí veio a grande polêmica aqui de novembro em Rolim de Moura após eleições, a UPA. Né? A unidade de pronto atendimento. Né? Você estava na reunião com o vice-prefeito? Não estava. Não, você não estava. Mas teve um grupo de vereadores que esteve, o pessoal querendo que a UPA fosse aberta. Para abrir a UPA do jeito que está, é simplesmente tirar o pronto-socorro do hospital e levar para lá com um prédio um pouquinho mais novo, só isso. E a UPA não foi criada para ser isso. Não. Né? A UPA é muito maior que um simples pronto-socorro do hospital. Simples, me desculpem, no sentido de comparação. Né? Precisa de especialistas, precisa de equipamentos, que quase todos têm, mas ela não está montada ainda. Precisa de aprovação de bombeiro, precisa de aprovação de uma série de coisas. Né? A população é imediatista. Né? A sociedade é imediatista. Eu preciso para agora, eu preciso para ontem. É verdade, ela tem as suas necessidades, ela precisa disso. Mas não era o momento. Na saúde, tá? Até conversando com o prefeito eleito, a ideia dele é de colocar para funcionar o mais rápido possível, mas dentro da normalidade do mais rápido possível. Né? Sabe o que é um receio que eu tenho? Que a hora que abrir a UPA, agora nós temos uma UPA, e parece que todos os problemas vão ser resolvidos. E não é bem assim. Cortina de fumaça, balão de ensaio, né? Mais ou menos isso. O problema de saúde pública nosso, Hidalgo, é um negócio assim... Caótico? É muito sério, né? Falar que o nosso atendimento médico aqui é resumido a ambulância e BR. Exato. Né? Quando a situação é mais grave. Então, se tratando de hospital municipal, eu acredito que já existem conversas, né? Eu já vi o prefeito eleito, inclusive, falando sobre isso, né? E acredito que isso é uma bandeira para ele. Acredito que ele vai atrás disso, né? Que é regionalizar a nossa saúde, né? A nossa situação é a seguinte: precisa construir um hospital novo. A gente precisa nós somos um polo. Rolim de Moura é naturalmente um polo regional da saúde também. Mais técnico, mais formal. Só que não recebe para ter. Mas formalmente não. Exato. Né? Formalmente não. Formalmente nós atendemos, nós somos média complexidade. Precisaria ter um hospital aqui de alta complexidade regionalizado, né? Com a gestão compartilhada, com o Estado e tudo mais. Seria extremamente interessante até para desafogar a pobre de Cacoal lá que está. Sim. Nós resolveríamos o problema
assim, não só nosso. Daqui para baixo, até a Bolívia, uma região. Exatamente, não só nosso. Resolveríamos um problema que é um problema regional do interior do estado de Rondônia. Nós fazemos parte da macro-região 2 de saúde do estado de Rondônia, em que Cacoal, o regional de Cacoal e o Euro são responsáveis pelos atendimentos de alta complexidade. Então, aqui em Rolim de Moura, coitado de nós, né? Se a gente precisar de uma situação dessa, a gente vai ter que ir, né? Vai ter que socorrer, pegar fila e chegar lá, porque lá não vai chegar só o povo de Rolim de Moura, vai chegar de todo mundo, né? Até Nivelina vai bater lá. E assim, vamos lembrar, né? Vamos lembrar que nós perdemos 2 médicos nesse período de pandemia. Exatamente. A gente não pode esquecer disso. Quando a gente for escrever o inventário da pandemia aqui em Rolim de Moura, nós não podemos deixar bem gravado isso, que 2 profissionais que estavam lá dando o sangue, que não precisariam estar lá pelas condições pessoais, de risco, grupo de risco que eles eram, que infelizmente perderam a vida. Doutor Homero, inclusive, quando eu contei para você de Machadinho do Oeste, né? Quando eu cheguei em Machadinho, tinha um banco, que era o Banco do Brasil, que estava sendo inaugurado no lugar do Beron, um médico na cidade, né? Pois é. Um prefeito. A gente se juntava, assim, quando dava, nos finais de semana, porque todo mundo estava sozinho, sem as famílias lá. Era o Neudi, prefeito, o Eduardo, gerente do Banco do Brasil, e o doutor Homero, médico. Isso lá em 1998, pessoa que eu senti muito a passar. É lamentável o que aconteceu e a forma como aconteceu. Exato. Esses médicos não precisariam ter morrido. E quantos profissionais que estão ali na linha de frente, para salvar as vidas, acabam perdendo. Passaram perrengue. Eu tenho colegas médicos de Cacoal também, com bastante problemas. Então, assim, o que a gente vai falar? Né? Primeiro, você tem que cuidar do servidor. Você tem que cuidar do servidor. Você é o maior ativo na saúde, é o servidor. Eu vi a entrevista com o secretário de saúde do estado ontem. Ele falou, não, nós temos um hospital para abrir, só que nós temos uma dificuldade muito grande. Com o quê? Com o médico. Nós temos uma dificuldade muito grande com o quê? Com o pessoal. Beleza, vamos abrir a UPA. Quem vai atender, irmão? Exatamente. Quem vai estar lá atendendo? Você vai fazer o quê? Usar isso como um portfólio político. Vamos combinar, isso que aconteceu foi isso aí, ponto final. É simplesmente isso, né? Então, assim, a gente tem que fazer as coisas, chegou até agora, já é para ter aberto, com todo respeito, eu acho que já é para ter aberto sim, isso aí. pelo tempo que ela está construída. Pelo tempo que está construído, tudo bem. Mas agora, aos 44 do segundo tempo, aos 45, sei lá, né? Já fazer um golzinho pedindo o VAR, né? Depois do VAR, né? Nós precisamos fazer tudo. Tá na moda. O VAR também está na moda. O VAR está na moda. Roubaram o Santos ontem, hein? Tava vendo com o meu sogro o jogo lá. Seu sogro é santista? Doente. Teu sogro é santista. Doente. Enfim, tudo que importa em aumento de despesa aos cofres públicos deve ser pensado com tranquilidade, com racionalidade e com planejamento. Ponto. Claro, eu queria que a UPA fosse aberta no meio do ano passado, ok? Agora, beleza, vamos colocá-la para funcionar, mas vamos colocá-la para funcionar de verdade. Exatamente. Não fazer de conta que está funcionando. Isso não pode ser feito, penso eu, com todo respeito a quem pensa em contrário, de forma assodada, de forma, né, enfim, no apagar das velas, e, enfim. É complicado, né? Nós falamos já de pilares da educação, tá? A pergunta que não quer calar, porque essa também tem que ser conversada com todo mundo. E você conhece esse município de cabo a rabo também? Né? A gente sempre tem os problemas estruturais no nosso piso, nas nossas estradas. Já fora do nosso piso, agora estamos arrumando a 25. Na malha viária. Na malha viária. Aliás, eu até senti a ironia. Passa a régua, vamos lá. Aí, a nossa malha viária, né, tanto urbana como rural, né, que tem uma certa influência em tudo. Ela influencia na saúde, porque o cara tem dificuldades, ela influencia na educação, porque o filho não pode ir na escola, ela influencia principalmente na agricultura, porque nós na logística, que fica comprometida. Logística, né, que fica comprometida, na agricultura, que o cara não tem como fazer o escoamento da sua produção. Você acha que faltou, talvez, nas câmaras anteriores, uma maior... Se bem que eu até vi, né, cobranças, pedidos, até do prefeito que foi eleito, com relação ao secretário de obras, a secretaria de obras, não é a pessoa do secretário, a gente tem que pensar naquele segmento, né, naquela secretaria, na secretaria de obras, uma cobrança maior e um efetivo trabalho de acompanhamento do executivo, do chefe do executivo,
com a Secretaria de Obras, porque tinha muita coisa que ficava... Deus dará, a gente sabia disso, a gente via. E aí o Fita chegou tarde. Não, o Fita chegou tarde, mas por que o Fita chegou tarde, cara? Tem que saber por que ele chegou tarde, né? Então, às vezes as coisas ficam meio soltas na parte burocrática e acaba pegando lá na ponta. O Legislativo tem que fazer essa cobrança. Tá, sem dúvida, tem que fazer sim. Eu vou responder a sua pergunta a partir de uma experiência pessoal. Ótimo. Quando minha filha nasceu, começaram a... Isso é há 3 anos atrás. Começaram a trabalhar na rua da minha casa, fazer terraplanagem para asfaltar. E aí vira aquele pandemônio, né? Se chover, vira uma laminha. Mas choveu. Cheguei, antecipei. Choveu. Né? E choveu, barranco dessa altura para você subir na sua casa, tudo bem, você se submete a isso porque é para um bem maior, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Aí fizeram aquele bagunça toda e tal, chegaram, fizeram a terraplanagem, demorou e depois sumiu. Parou. Terminaram, sabe quando a obra? Agora, minha filha tem 3 anos. Terminaram não. Jogaram a massa asfáltica esse ano, moro na Teresina, ali no Olímpico. Eu sei onde foi essa obra. Beleza? Jogaram massa asfáltica, só que não tem nem meio fio, nem calçado, nada. Tem aquela terrinha do lado, aquela massa asfáltica em cima, massa um período de asfáltica, chuva vai ser legal ali. E beleza, jogaram a massa... Não, usinaram lá o asfalto, tá tudo bem, beleza. Tá só não tem meio fio, tudo bem. Mas meio fio também já é demais, né? É bem assim, e demorou muito isso, né? E a gente vê um monte de obras inacabadas. Um monte de obras que começaram, não terminaram. Um monte de obras com esse problema, né? De iniciar, de parar. Eu sei como é que funciona isso às vezes. Algumas obras que não tinham a mínima necessidade de serem feitas. Prioridade, né? A gente tem que ver no direito a gente chama de reserva do possível, isso aí, né? De ver a prioridade. O que é prioritário na cidade, né? Assim, agora a questão das nossos logradouros, o Hidalgo, nossas vias. Uma coisa que eu sempre estranhei aqui é que nós construímos asfalto, mas a gente não pensa em rede de esgoto. A gente não a hora que for fazer esgoto vai ter que arrebentar tudo. Então, né? Eu vejo, às vezes, meus parentes vêm passear aqui do Espírito Santo e perguntam, mas cadê a boca de lobo? Aqui não tem? Não tem. Não está tendo, irmão. Aqui, quando chove, a água corre por cima do asfalto. E aonde tem o que eles pensam que é boca de lobo, que é naquela canalização, por exemplo, ali perto de casa, no Tio Madruga, ali naquela esquina, aquilo ali entope de um jeito, aquilo vira um piscinão de água suja, que é um negócio isso. Quando eu era moleque, eu gostava. Já desci da cidade alta. De bicicleta, assim? De boia. De boia? De boia algumas vezes, quando era quando era no Lamão, aquilo na beirada da 25 ali, aquilo fazia uns corgão ali, rapaz, a gente descia de boia mesmo. Moleque, né, cara? Naquela época, eu pensei, em 1986, 87, a gente fazia isso, né? Então a gente tem que pensar isso também na cidade, né? Como é que a gente vai escoar isso? A gente impermeabilizou a cidade inteira, praticamente. Para onde vai essa água? Não, e aí o que eu acho engraçado é que fizeram uns asfaltos assim que viraram verdadeiros rios. Porque as águas, elas vão pegar, ela vai ter onde ela correr com maior facilidade. A São Paulo, por exemplo, ali, quando fizeram a Ouro Preto, vem água de cima de tudo quanto é lado e canalizou nessas bolas para pegar aquele cordinho que tem ali na Capibaribe. A água não dava vazão, voltava, eu sei, porque eu tinha uma casa ali. Sim. Tá? E o que acontecia com aquela casa? Ela ficava com água até essa altura aqui, até que voltava. O córrego passava atrás, não era o córrego que enchia. Ele não dava vazão pelo próprio asfalto. O asfalto virou outro rio. Eu tenho muita confiança que o nosso prefeito eleito, Aldo Júlio, ele vai olhar para essa situação com bastante carinho. Já vi, já tive conversa com ele nesse sentido, já ouvi ele falando sobre isso. É uma coisa que preocupa muito ele. Essa questão da como a gente impermeabilizou a cidade, a vazão de água, a questão das nossas nascentes, né? De preservação das nossas nascentes, os nossos pontos de escoamento de água. A gente precisa pensar isso. A área de assoreamento dos rios também. E isso influencia muito, né? Influencia muito. E a gente já viu acontecer, né? A gente tem aqui perto do Ratinho, aqui toda vez enche, né? Até morreu, aqui a gente tem pontos críticos na cidade que sempre tem esses problemas. Estamos chegando no finalzinho aqui. Pô, já, cara? Você vê? Quer fazer um programa de 2 horas, a gente dobra aqui. A gente já entra em Campeonato Brasileiro, eu já antecipo o programa de amanhã, porque eu vou ter que mostrar gol do São Paulo, não teve do Flamengo no meio da semana. É melhor a gente evitar. É melhor a gente evitar. Olha, foi a primeira. Tá? Você pode ter certeza que essa foi convite. A partir do dia primeiro, como vereador, é aquela convocação amigável, tá? Que a gente vai estar sempre convidando, tá? A participação, como eu fiz, né, já com o pessoal passado, sempre chamava os vereadores para vir aqui, eu acho importante.
vocês, representantes, estarem em qualquer meio de comunicação, sem colocando as dúvida. ideias de vocês. Tá? E meios de comunicação existe para um determinado público aqui, público Sim, ali, público sim, ali. sim. Então, cada programa tem, né, o seu nicho de audiência, né? de pessoas assistindo, né? E eu acho muito interessante, eu desejo, assim, já falei isso com você no particular, acho que você tem a oportunidade de ser um grande edil, né? Um Tomara. nobre edil, um grande edil. Né? A gente torce muito, não só para você, todos os outros 8, para todos, a gente sempre fala, ó, esperamos muito de vocês, queremos muito de vocês e que vocês tenham condições de fazer um grande trabalho. Maravilha. E como eu falei, essa é a primeira de muitas outras que eu gostaria de estar te recebendo aqui para a gente conversar, porque você é um cara que tem um nível intelectual legal, é gostoso, a conversa flui bem interessante. Muito obrigado, Eduardo. Eu fico muito feliz, né? Muito honrado de estar aqui e com certeza estarei aqui, até como uma forma de dar satisfação, né? De prestar conta às pessoas, de olhar para a pessoa que te ouve, que te vê, para o seu telespectador e falar a ele também sobre as nossas ações, né? E principalmente ouvi-los. Que tem uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer muito, nesse primeiro momento, uma coisa que eu quero fazer muito é ouvir as pessoas. É caminhar nessa cidade, é usar todos os meios que a gente tem de contato com as pessoas, de ouvir quais são essas demandas iniciais. Para nós estamos construindo uma ideia de mandato que seja esse mandato participativo, que seja um mandato que atenda essas demandas que as pessoas entendam, sejam prioritárias para a cidade. Lógico que temos as coisas que a gente também pensa em implantar, em levar o debate na Câmara. Gostaria de aproveitar de verdade o espaço, mandar um grande abraço, agradecer de coração mais uma vez as pessoas que acreditaram em mim, que acreditaram no nosso projeto. Muito obrigado a essas pessoas, esses 546 votos, né? As 546 pessoas saíram da sua casa naquele domingo e foram lá, né, depositaram a confiança em mim. Isso me deixa muito feliz, muito orgulhoso. Eu não tenho palavras. Eu já tive muitas honrarias na minha vida, Hidalgo. Honrarias profissionais, pessoais, tanto no campo da advocacia quanto no campo do magistério. Tenho muitas honrarias, graças a Deus, mas essa concedida para mim, pelos meus co-cidadãos, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. E principalmente pela forma como foi, né? Então, assim, é uma coisa que me deixa bastante motivado, bastante empolgado mesmo, para honrar cada voto que as pessoas deram em mim e que as pessoas que não votaram também, óbvio, somos vereadores para todos os munícipes, tanto da zona urbana quanto o pessoal da zona rural, que eu tenho um carinho enorme, sou de família de pessoas de zona rural, a gente tem que olhar muito também para a zona rural da nossa cidade e dizer que estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição para a gente bater um papo. Com relação ao esporte, falar de Flamengo, São Paulo, no momento eu vou deixar. Tá? Eu vou te convidar para o programa esportivo aqui, para a gente vir falar só do esporte. No momento eu vou deixar. Vamos deixar passar um pouco aí. Não, mas eu não tô de salto alto, não. Pode ficar tranquilo, porque eu sempre brinco que. Meu diretor aqui é testemunha. Eu falo que o São Paulo é uma vaca que está em cima de um poste. Você não sabe quando ela vai para lá. Ela vai cair uma hora, certo? Eu espero que ela caia só na última rodada, já com uma certa gordurinha. Mas isso é o que nós vamos ver. Virei. Congratular todos os meus pares, colegas vereadores que também foram eleitos com a vontade do povo, democraticamente. Parabéns a todos, né? Estamos todos com uma grande oportunidade em nossas mãos para a gente arregaçar as mangas e trabalhar em prol da cidade. E também, né, desejar todo o sucesso do mundo. E tem alguns já que estão assistindo aqui que a gente está vendo, tá? A gente sabe que o Ivan não perde um programa, tá? Grande Ivan, um abraço. A Marinês e o Sidney também estão sempre assistindo. Tá? Mandar um abraço para o nosso prefeito eleito, tanto o seu Aldo, o seu Alcides. E que tenham bastante tranquilidade, serenidade, para que possamos trabalhar em prol dessa cidade. E eu quero chegar daqui 4 anos, olhar para trás, Hidalgo, e ter orgulho. Deixei legado. Deixei legado. Exatamente isso. É isso. Tive a satisfação, a honra de receber aqui o Dr. Roniton Zanotelli, professor, advogado, vereador, e que eu tenho certeza que com os demais pares, com os outros 8 vereadores eleitos, vão fazer uma Câmara inesquecível aqui em Rolim de Moura. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Amanhã, sexta-feira, amanhã é dia de Panorama Esportivo, nós vamos estar mostrando os resultados dos jogos de Copa Sul-Americana, onde o Bahia se deu mal em casa. Vamos estar mostrando também
Libertadores da América, alguns resultados surpreendentes. O Inter nadou e morreu na praia no finalzinho, nos pênaltis. Jogo do Campeonato Brasileiro, onde São Paulo venceu o Botafogo por 4-0. Né? Eu tinha que falar mais uma vez. Né? Porra, bater em bêbado é mole, né, velho? Não, mas nós ganhamos de 4 do Flamengo também, tá? Então, E amanhã o panorama é esportivo. Amanhã, 18 horas e 15 minutos, nós estamos de volta. Rony, muito obrigado. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau.